mas pode ter uma corrida por Bitcoin. Então, são dois cenários. As pessoas falam assim, DeFi, né? O que seria DeFi explicado para uma criança de 5 anos? Ótimo. Vamos lá. O DeFi, resumidamente, seria as tal das finanças descentralizadas. Mas o que que faz o DeFi em si? Eu falo que é qualquer produto, serviço financeiro criado na blockchain. E para dar um exemplo simples, eu pego assim o celular. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho o iPhone, então tem o iOS, que é o sistema. Então Sim. tem vários aplicativos. Ou poderia ser o Android, com vários aplicativos. Tanto o iOS como o Android são sistemas. Pensa que a blockchain, vou pegar Ethereum, pode ser Solana também, é um iOS, um Android. Só que tudo que é criado dentro dessa aplicação, dentro dessa parte, né, iOS e Android, mas vamos falar das blockchains, é um aplicativo descentralizado. Então, qualquer aplicativo de finanças criado em uma blockchain para oferecer um serviço financeiro é DeFi. Tá, resumidamente, é qualquer serviço financeiro na blockchain. Mas que de fato é? Três exemplos simples aí, plataformas de empréstimos que a gente vai ter em vez de que vão substituir talvez o que o banco faz. Outro exemplo que a gente poderia pegar são as próprias corretoras descentralizadas e alguns protocolos que tem o tal do staking, que é você travar a própria cripto, ajuda na validação da rede e tudo mais, e ganha cripto como recompensa. Acaba tirando, né, a liquidez, ajudando na validação. Então são os três, vamos falar, produtos mais conhecidos. Tem outras coisas, tem plataformas de trade, tem várias coisas, mas tudo que é um serviço financeiro que já existe no mercado tradicional, na blockchain, e a gente consegue trabalhar e ter alguns retornos porque remove intermediários. O grande ponto do DeFi é, comparado um banco com essa plataforma, a plataforma tem muito menos intermediários do que um banco, por exemplo. Porque no banco, exemplo, tem o correspondente, tem o banco, tem mais ou não sei. Sim. Tem várias camadas, né? E uma boa parte fica com o banco, outra parte fica com o correspondente, vai. E quando a pessoa faz um empréstimo lá, ela acaba pagando muitos juros, né? Nessas plataformas, os juros costumam ser menores. E qual que é a garantia que eu tenho? Sei lá, às vezes eu vou emprestar lá meu Bitcoin ou meus dólares lá, o SDT. Eu tenho garantia também ou não? O ideal mesmo, falando de uma maneira bem simples, né? Hoje você reduz, sim, os intermediários, consegue ter uma rentabilidade mais interessante. Então, vou dar um exemplo agora, nesse momento aqui do mercado, que hoje eu olhei e está por volta de, depende do local. Vamos pegar uma Ave, que é a mais consolidada de todas, Sim. que oferece até uma segurança maior, porque ela não tem históricos aí graves, né, de problemas de ataque hacker, alguma coisa do tipo. Mas é muito simples, você pode simplesmente conectar a sua carteira onde você tem dólar, USDC, USDT, para qualquer stablecoin, travar lá, você já está emprestando seu dinheiro. Você pode emprestar o seu Ethereum e aí fica como garantia para você pegar emprestado. Eu sempre recomendo para a galera que for pegar, isso é uma alavancagem. Então, qualquer dinheiro que você for pegar emprestado, que seja aí bem menos do que você tem de garantia, porque o mercado cripto é muito volátil, principalmente para quem deixar Ether, né? No caso, travei um Ethereum lá, tava $3.000. E o que aconteceu essa semana? Vimos o Ethereum Nossa. caindo para 2.100 praticamente. Então, ele perde o valor. Sua garantia já não é mais de 3, é de 2. Então, por essas e outras que a gente sempre fala, deixa, pega, sei lá, no máximo 30%, só um pouquinho. Mas falando em números, quando você vai para uma plataforma como essas, hoje, para rentabilizar um dólar, vai de 7 a 10% mais ou menos ao ano. Então, às vezes, 7 a 10% em dólar é muito bom, bem interessante. Em momentos de bull market, a gente consegue até uma rentabilidade de mais de 15% ao ano em dólar e sem ter muito esforço, só pensando aí de uma coisa, travei meu dinheiro lá, e porque tem uma demanda por dólar. Pessoas procuram dólar para pegar emprestado. E só para você ter uma noção, né? Geralmente agora a taxa está uns 4%, 5% no mercado tradicional. E se for para o mercado de cripto, você consegue rentabilizar bem mais, né? Consegue. Vai depender muito do momento, as taxas vão mudar de minuto a minuto, mas na média, em momentos de maior demanda por dólar, a gente tende a ter um lucro maior ali nas operações, vai durar um período menor, mas assim, de 8% ao ano, né? A gente consegue fazer, de 8% ao ano fica mais, né? É aquela coisa, 1% pensando em uma situação em reais, 1% em real ou, sei lá, Nossa, 0,8 em dólar com às certeza. vezes. Então, você tem que dosar. Mas, para quem for pegar emprestado também, depende do momento, como eu falei. Quanto maior a demanda é por dólar, o que a galera faz é o seguinte: eles colocam os seus ativos de hold como garantia. Pensa Ethereum. Então, vou pegar um cara que tem 10 Ethers, para ser um exemplo bem simples para a galera. Digamos que o Ether voltou para $3.000, então o cara tem, teoricamente, naquele momento, $30.000 de garantia, né? Com os 10 Ethers.
E ele entende que o mercado está em alta e que o Ether vai continuar subindo. Então, o que ele faz? Ele pega dólar emprestado, vamos falar que ele pegou 10 mil dólares. Falou, não, vou seguir o que o André falou, vou pegar pouco, um terço daquele valor. E ele comprou mais Ethereum, porque ele acredita que vai subir mais. Se ele realmente tiver certo, ele vende, paga o empréstimo e tem o lucro. Então, a galera se alavanca para ter essa compra. Então, esse é o fluxo, né, que o mercado acaba fazendo. O mercado tradicional também, a alavancagem como um todo. Então, acaba que a demanda por pegar dólar emprestado é maior e os juros, porque tem menos em estoque, acaba subindo também. Então, são operações mais simples que a gente teria, né, dentro do DeFi, tanto para emprestar uma moeda, seja ela qual for. Algumas não vão ter rentabilidades muito boas, mas vão servir mais de garantia. Já o dólar, nesse momento, para quem tem talvez um dinheiro parado, um caixa parado, é melhor deixar ele rentabilizando. Já é uma coisa interessante e diversifica, né? Não, é muito bom porque você acaba sendo o seu próprio banco, né? Exatamente. Você acaba sendo o próprio banco e consegue pegar ali boas taxas. E André, na sua visão hoje, o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo e o Bitcoin? Qual que é a sua visão para o Bitcoin? É bull market? Já chegou no topo ali? Muita gente está decepcionada com o mercado porque o Trump assinou e não aconteceu nada, né, efetivamente. Sim. Qual que é a sua visão? Para mim, enquanto os países continuarem subindo suas dívidas, vamos falar assim de uma maneira bem simples, continuarem fazendo besteira com as suas moedas, né, seja no Brasil, no mundo, na Europa, qualquer lugar, a gente vai ver o Bitcoin se fortalecendo, somente pelas próprias moedas fiduciárias que tendem aí a perder valor com o tempo. Então, cada vez que a gente vê um governo fazendo besteira, onde a moeda desvaloriza, o Bitcoin acaba se fortalecendo como uma tese do único dinheiro que tem, de fato, uma escassez ali, que pode ir para esse lado de reserva de valor, como um ouro digital, como muita gente fala. Então, independente do momento, acho que do Brasil, do mundo, independente do país que a pessoa tiver, todos os países têm uma moeda fiduciária. Então, ter Bitcoin hoje é uma grande saída para que nenhum governo, desde que esteja na sua carteira, é claro. Então, se você compra qualquer corretora, transfere para sua carteira, nenhum governo consegue confiscar aquele Bitcoin. Então, é uma questão de defesa, também de um ativo escasso, e a gente vê que a demanda por Bitcoin está aumentando. As reservas das corretoras estão diminuindo com o tempo. Então, de fato, é um ativo que pode ter seu ciclo, pode cair, tem uma volatilidade grande comparado ao mercado tradicional, mas tende a se valorizar no médio e longo prazo. E o pessoal muitas vezes não entende que o Bitcoin não tem lastro, o Bitcoin não tem. Eles gostam muito de falar lastro, né? É O isso. Bitcoin não tem lastro. A sua moeda também tem. O lastro tem, porque a gente tem aqui no Brasil, exemplo, tem os pagadores de impostos que somos nós, né? Então o lastro praticamente é nos pagadores de impostos e no que o governo consegue tomar de você. Então, basicamente, esse é o lastro do real ali. Mas assim, o Bitcoin, o pessoal fala assim, não tem laço, mas eles não entendem que tem a teoria dos jogos em cima do Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele é totalmente escasso que eu falo é 21 milhões de unidades, fora um monte que já se perdeu Sim. ao longo do tempo. A moeda fiduciária, ela é impressa, cada dia mais está aumentando, né? Então, o seu dinheiro parado aí, ele perde valor muito rápido. Eu dou sempre o exemplo do café. 2 anos atrás o café era R$ 13, agora tá batendo 29. O mesmo café. Sim. Não tô falando de marcas diferentes, não. O mesmo café. Então você vê que o seu poder de compra em determinados produtos, ele bateu 100% quase, né? Então, muitas vezes você tá perdendo dinheiro. Na teoria, e no Bitcoin, na teoria dos jogos, o Trump já assinou esse negócio. Em 180 dias, eles vão começar a montar esse gabinete, pelo que eu vi. Quando eles montar esse gabinete, eles vão falar assim, beleza, então a gente vai ter quantos por cento lá? 1%. Eu acredito que as economias maiores assim do mundo já tá comprando Bitcoin na surdina já. Já tá acontecendo isso daí. Então todo mundo vai querer ter Bitcoin. Porque uma coisa é quando tinha um nerdola que tinha Bitcoin. Outra coisa é, o governo dos Estados Unidos vai fazer uma reserva, Demanda. Não sei o que é. Vai ter um monte de país que o cara não vai nem saber o que é Bitcoin. Mas só dele saber que os Estados Unidos está comprando, ele vai querer comprar. E outra coisa, né? O seu concorrente ter, você acaba tendo, né? Você acaba tendo. Então eu acho que pro Bitcoin ele é muito propício, André. Porque também tem aquela coisa sempre, o Bitcoin ele se retroalimenta. Eu vou te dar um exemplo. O Bitcoin saiu de 60 para 100. Quanto de manchete que saiu do Bitcoin? Sim. Aí o Bitcoin caiu de 100, bateu 100 e pouquinhos, aí foi para 90. Quanto de manchete? Isso daí é manchete que muitas pessoas vão conhecendo.
o Bitcoin? Pessoa que não se interessava, pessoa que já ganhou, pessoa que acabou perdendo, mas daqui a pouco vai ver o Bitcoin a 150 e vai falar, poxa, deveria ter segurado o Bitcoin. Isso é legal. E até é legal você falar isso, porque pra gente explicar o que é Bitcoin, o que é cripto, para eu chegar no DeFi, nessa explicação Nossa, ali, difícil. o que acontece? Muita gente aqui do canal, naturalmente, é do mercado tradicional, e assim, eu acho que todo mercado tem o seu charme, tem o seu ponto forte, seu ponto fraco. Agora, de fato, o mercado cripto é um mercado que traz uma inovação tecnológica, traz rendimentos aí, retornos, risco-retorno também. Como eu falo, a frase do tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você vai ser o seu próprio banco? Sim, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você não vai ter alguém para ligar, então, eu mandei para o endereço errado. Não vai ter. Se você mandou, você tem que confirmar. Então, eu acho que esse é um ponto. Tira intermediários, é muito bom, mas você tem que ter um conhecimento. Acho que é a primeira coisa. Mas voltando, uma coisa. Recentemente eu dei. Acho que foi final do ano passado. Eu estava abrindo uma turma e fiz uma live para aquecer, principalmente para explicar para a galera o que é o mercado cripto. E metade dessa live foi explicando a evolução do dinheiro, da moeda. Legal, né? Porque para você explicar o Bitcoin, você tem que explicar o dinheiro. A É. evolução da moeda, desde o nosso termo salário, como quando os trabalhadores eram pagos com sal, que era um dos maiores bens na época para preservar o alimento, para evoluir. Aí você começa a entender, vai entrando no ouro, nos metais, aí você vai vendo que começou a ter uma inflação, que eles começaram a diminuir o peso do ouro. E aí aí você vai entrando quando teve o dólar, vai entrando. Aí quando teve de fato a perda ali, né, onde o governo Nixon anunciou que o lastro no ouro acabou porque as reservas estavam complicadas, né? Então você vai estudando a história do dinheiro, aí você entende depois como foi a impressão desde então, desde que Nixon anunciou. Então, o padrão Bretton Woods, né? Então, quando você entende a história do dinheiro, você entende que o tal do lastro hoje é muito mais na confiança. Sim, e os países têm seus bens, têm alguma coisa, mas é muito mais na confiança. O que faz um governo imprimir, como imprimiram há alguns anos atrás, por necessidade ou não, não importa, mas 50% a mais da demanda, ou dobraram alguns países, dobrou a demanda de moeda em um ano, dois. Então, assim, o que faz isso daí ter um controle? Não tem. Quem que para isso? Quem que aprova? Então, assim, a moeda fiduciária não tem. E quando você entende esses pontos, e até mesmo para quem passou aí, uma vez explicando para minha mãe, e ela vivenciou a parte do Collor. Eu falei, se você tivesse um mecanismo que você pudesse investir, não pensando só como investimento, mas para você deixar o seu dinheiro onde ninguém pudesse confiscar. Ela falou, pô, você usaria ela? Com certeza, então. Pô, você tem o Bitcoin. Talvez não vai ser o melhor investimento da sua vida. Está se provando que sim. Mas até então, você pode, no curto prazo, ter uma desvalorização. Mas, além desse lado de tende a se valorizar com o tempo, você ainda tem esse ponto aí de você ter a posse. Então, quando você explica para alguém que sofreu, que teve o dinheiro confiscado, alguma coisa do tipo, você vê que vai muito além do que só um investimento. Claro que nós, investidores aqui no geral, a gente vai querer ver o valor crescendo, o aumento do nosso capital. Sim. Mas tem algo além que acho que é importante nos dias de hoje. Não, é muito mesmo, viu, André? E principalmente quando você fala pra pessoa que quer se proteger contra alguém querer tomar, né, contra uma decisão muitas vezes injusta, aí que a pessoa entende a importância do Bitcoin, Sim. das criptomoedas como um todo. E nas suas análises gráficas ali, qual que é o preço que você vê do Bitcoin, sei lá, daqui 2 anos? Ó, eu fiz uma análise bem simples, mas que eu acho que é pé no chão. Então, juntei duas coisas. Uma que foi dentro dessa alta do Bitcoin. Peguei dois cenários ali, mais ou menos, do mercado. Peguei até não só o Bitcoin, mas acaba coincidindo a análise. Um que é o gráfico total. Se for lá no TradingView, você escrever total, é o market cap do mercado cripto. Então, ou seja, é o valor de todos os projetos, Bitcoin, Ethereum, Solana, entre todos. Quanto que vale? Hoje 3 trilhões e 3,2 tri de dólar. Beleza, mais ou menos isso. Acho que deve estar um pouquinho a mais hoje. Não sei, com essas quedas aí, o pessoal tá difícil. Mas aí você vê, aí você fez uma projeção da alta que teve, uma Fibonacci. Joga o mercado cripto na faixa aí de 5 trilhões, 5,5 a 6, 5 a 6 trilhões. Se você pega essa dominância do Bitcoin, o que é isso? É o quanto o Bitcoin representa hoje do mercado, bateu mais de 60% esses dias, vamos falar que cai para 50% no mercado de euforia. Se a gente pegar aqui metade de 5, 2,5, aí você vai vendo quanto que seria com a quantidade de tokens, vai fazendo uma conta reversa. E graficamente também com essas projeções, eu acho que a faixa aí dos 150 seria para um cenário normal aí do mercado.
Porém, eu vejo um cenário 2, que você acabou de falar. Legal, o Trump assinou a reserva. E se houver uma corrida Nossa. por Bitcoin, que é um cenário extremamente bullish, que é Bitcoin, não é nem cripto, é Bitcoin especificamente. Talvez tenha outras criptos, né, que vão colocar numa reserva. Mas se tiver somente Bitcoin, a demanda por um ativo escasso vai aumentar e seu preço vai explodir. Então ele pode bater valores que a gente nem imagina, mesmo que tenha uma queda depois de realização de lucro. Mas pode ter uma corrida por Bitcoin. Então são dois cenários. Um cenário normal, eu vejo num ciclo de alta, que pode ser esse ano, repetindo os ciclos anteriores, seria esse ano. Em algum momento a gente viria algo para a faixa aí de 130, 150, acho que seria bem plausível pé no chão. Agora, se houver essa demanda forte aí dos Estados Unidos e outros países, aí eu já vejo com outros olhos. Porque aí já sai do racional, né, André? Não dá pra gente prever. Porque não dá pra prever igual. Na teoria dos jogos mesmo, o Bitcoin ele bate 1 milhão fácil. A longo prazo, sim. A longo prazo, na teoria, né, nessa teoria aí, você fala, meu, vai ser uma corrida desenfreada. Porque, exemplo, você tem seus Bitcoins lá, outras pessoas têm, o pessoal acaba não vendendo. Muita gente Tem entra. gente que realiza uma parte, mas tem gente que são aqueles cara que acredita mesmo, que fala, meu, aqui é a única salvação da minha família daqui a uns anos, vai ser eu ter Bitcoin. Isso que é legal. Porque além desse ponto, o que é legal da blockchain como um todo, da tecnologia, é que é transparente. Então a gente consegue hoje mapear as carteiras que tem, sei lá, de 1 a 10 bitcoins, de 10 a 100. Então você consegue, são os dados chamados dados on-chain, da blockchain, né? Então, dados ao vivo. Então imagina que uma carteira, não necessariamente, ela é um código, é como se fosse uma chave Pix lá, que você não sabe o que é. Mas aquela chave Pix, você sabe que é um investidor que sempre ganha muito dinheiro. Ou um investidor que tem, sei lá, 1000 bitcoins. E você consegue ver a movimentação dessa carteira, quando ele manda para a corretora. Imagina que você consiga até rastrear e saber que esse investidor talvez é o Barsi. No mercado tradicional e saber o que ele comprou em tempo real. Isso dá para ver qual foi o ativo que ele adicionou na carteira. Então, claro que nem toda carteira vai ser pública, você não sabe quem é, mas você sabe que é um investidor que está fazendo dinheiro. Sim. Então, você sabe que esse cara tem uma informação interessante. Então, isso no mercado cripto, a gente consegue ter com esses dados. Então, você consegue ver quando as carteiras que tem, sei lá, de 10 a 100 bitcoins estão vendendo. Então, você consegue ver uma diminuição dessas carteiras. Elas estão vendendo bitcoins. Então, é um indicador. Se o grande está vendendo, eu vou começar a vender. Então, existem os dados on-chain, uma coisa que no primeiro ciclo eu não olhei tanto, não entendia muito, eu comecei a estudar. E eu acho que isso é algo sempre para manter no radar. Não precisa olhar todo dia, toda hora, mas é algo para manter no radar, para ver se tem uma grande movimentação. Se os grandes estão vendendo, alguma coisa tem. E você consegue ver isso num tempo rápido aí, né? Vamos falar, em tempo real, talvez tem que pagar algumas ferramentas, vamos falar com um intervalo de 1, 2 dias. Você consegue ver uma movimentação de carteiras. Então, assim, em tempo real dá para ver também. Mas é isso, eu acho que esse é o grande X da questão que traz para a gente ver, opa, um investidor grande está fazendo esse movimento. Vou seguir o cara, ou vou me proteger. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo